Faltam 14 minutos para as 2 horas da tarde, nós estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, eu converso com o engenheiro florestal, jovem engenheiro florestal, Lucas Matos. O Lucas foi autor de um abaixo-assinado, que está fazendo sucesso aí, porque é um abaixo-assinado que pede o arquivamento de um projeto de lei que, para resumir a história, é um assunto que a gente vem debatendo aqui no Gazeta Entrevista. Ele muda a classificação, para falar uma linguagem que eu consigo, muda a classificação do Parque Nacional da Serra do Divisor para uma área de proteção ambiental. Para nós, que não entendemos muito do assunto, parece uma simples mudança burocrática. Para quem entende, o cenário não é bem esse, não. E o Lucas organizou um abaixo-assinado. Lucas, obrigado pela sua vinda aqui. De imediato, quantas pessoas já aderiram a esse abaixo-assinado? Nessa manhã, a gente chegou em 25 mil assinaturas. 25 mil assinaturas em quanto tempo? 10 dias. 2,5 mil assinaturas por dia. Bom, então, só para que o telespectador tenha dimensão de como o tema tem apelo popular, as pessoas têm aderido a essa ideia, que agora a gente vai ter mais detalhada do Lucas, do porquê que você entende que o arquivamento desse projeto de lei ele é necessário. Por quê? Então, antes de mais nada, antes de começar a entrevista, é importante falar que eu não faço parte de nenhum movimento político, aliás, de nenhum partido político e de nenhuma ONG. Eu não quero que isso seja argumento para os nossos parlamentares. Tá? E o porquê desse abaixo-assinado? Isso ocorreu, alguém tinha que fazer alguma coisa, então veio de uma insatisfação minha. Principalmente em relação a esses dois políticos, tanto a deputada federal Mara Rocha como o senador Márcio Bittar. Ano passado, o senador Márcio Bittar, ele queria acabar com a reserva legal. Reserva legal, você tem que ter 80% de sua propriedade e o objetivo dela é proteger a biodiversidade mesmo, manter a floresta em pé. Ok, absurdo. Deputada Mara Rocha, em novembro, se não me engano, recrutou alguns infratores ambientais da Reserva Chico Mendes e levou a encontro do nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Outro absurdo. Daí eu acordo com a notícia na Folha de São Paulo e eu pensei, o que eu poderia fazer? Porque alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que, já chega. Você acorda com a notícia relacionada à Serra do Divisor? A Serra do Divisor. Serra do Divisor e a Reserva Extrativista Chico Mendes também, que querem diminuir 8 mil hectares, né? Para atender os infratores ambientais, os grandes produtores da região. Então, alguém tem que frear. Vamos levar isso para discussão? Não pode ser uma decisão bilateral dos nossos dois parlamentares. Vamos levar isso para questionamento tanto dos líderes comunitários, dos seringueiros, da população de modo geral. E é importante que esse tema venha à tona, e a Serra do Divisor venha à tona, porque o acreano, de modo geral, ele não conhece as riquezas da área. O acreano não conhece o Acre, na verdade. O acreano não conhece o Acre, não sabe que lá tem cachoeira, não sabe que lá tem montanha. Agora teve a notícia de uma caverna, né? Algo que... Agora, Lucas, eu vou dar aqui uma de advogado do diabo. O que os parlamentares fizeram foi apresentar uma ideia para o Congresso. Exato. Essa ideia vai tramitar lá dentro, ela vai andar, vai passar por vários níveis. Então, ainda vão haver audiências públicas, o debate ainda virá. Sim. Na verdade, eu até cometi uma injustiça aqui, na edição de ontem, porque falei que o projeto de lei não foi debatido o suficiente. Bom, de fato, ele agora... Está começando agora. Está começando agora. Tem muita coisa ainda para rolar. Então, você não acha que seria mais prudente a apresentação de um abaixo-assinado após as polêmicas que essa ideia trouxe à tona? Por que logo agora? A questão é que eu li a PL apresentada pela deputada Mara Rocha, 6.024, e ela é muito vaga. O senador Márcio Bittar até falou, dizem que lá tem pedra, entendeu? A pessoa nem conhece muito da região, não conhece os povos tradicionais do nosso Acre, e já propõe sem discutir.
Ok, vai acontecer a discussão agora. E já está acontecendo aí com toda a sociedade, foi matéria em grandes jornais. Em né? grandes jornais. E a ideia é que nem passe mesmo pela comissão. E se tramitar na comissão, como que vai acontecer agora? A gente não tem a notícia, a informação de quem é o relator, mas é levar já essas assinaturas, são 25 mil agora. Já vão entregar essas assinaturas para o relator. O relator, ó, tá aqui, ó. E vai continuar o abaixo-assinado, entendeu? Mas o mais importante que levar assinaturas é também apresentar proposições, entendeu? Para não... Ok, você ter assinaturas é muito bom, é ótimo, são 25 mil pessoas ali que são contra esse projeto de lei, mas é também como profissional da área dizer, ó, o que pode ser feito. Exato. Entendeu? E o que pode ser feito? Então, É claro que se você não tem uma fórmula mágica, né? Eu estou sendo até injusto com a pergunta, mas é só para provocar. Não, mas eu entendo. O que pode ser feito já está na lei, na verdade. O que você tem é trabalhar o que já tem na lei, que é a atividade do ecoturismo. Isso foi, o senador Márcio Bittar ontem até tratou isso como chacota. Foi num programa de rádio que ele tratou como chacota na CBN, né? Isso. Tratou isso até como chacota. Na verdade, a gente tem que se alinhar com a Mara Rocha, né? Porque a Mara Rocha fala que... Mas eles são alinhados. Agora, a minha dúvida, eu queria que você falasse para o telespectador, porque quando você defende esse nível de argumento, você não está dialogando com boa parte das pessoas que moram no Parque Nacional da Serra do Divisor. E aí, como é que faz? Essas 25 mil assinaturas são pessoas ligadas à academia, a universidades, às áreas urbanas. Elas acabam influenciando não uma vontade das pessoas que estão lá. Sim. E como é que isso é na tua cabeça, você que é um técnico da área, um profissional da área, né? Sim. Como eu já falei, até falei sobre a questão das ONGs, né? Eu tenho contato com profissionais da área de lá, que eu não vou poder citar nomes, mas eu tenho contato com profissionais da área de lá e, por exemplo, voltando para o assunto do turismo, algumas pessoas, por conta própria, já atuam na área de turismo, como guia turístico daquela região, sem nenhuma capacitação, sem nenhum investimento do governo e por aí vai. Então, são práticas que já acontecem por lá. A população, as comunidades daquela área já buscam essa alternativa. Mas então, teve ONG que já trabalhou com isso lá. Não, e tem ONG que trabalha lá, na verdade, que é o caso da SOS Amazônia, que o Miguel Escarcelo teve aqui ontem. Amazônia. Você está falando que é possível a geração de renda com o que está lá, é isso? Sim, desde que você faça os investimentos adequados. Tá? A Eliane Cianzi, que esteve aqui, falou o caso da pousada, né? Foi um argumento lógico, né? Não, foi um argumento ok, mas a gente precisa também pensar do lado da biodiversidade que existe naquela região. Ela falou, aí logo em seguida ela falou, mas existem espécies que você não conhece ali ainda e essas espécies podem ser utilizadas na indústria farmacêutica, entendeu? Então, o que vale mais? A pesquisa científica ou eu abrir uma pousada para não atendendo o... Então, nesse caso que você está falando, preservar e, obviamente, pesquisar é muito mais estratégico, né? Eu vou lembrar aqui, Lucas, uma situação que é sempre importante a gente frisar. Quando foi criado o Parque Nacional da Serra do Divisor, e o Miguel ontem esteve aqui conosco, falou que, na verdade, o planejamento para a criação do Parque Nacional começou ainda na década de 70, nos governos militares, sim, e o desfecho disso aconteceu em 89, com o presidente José Sarney, que assinou a lei que criava o Parque Nacional da Serra do Divisor. Nessa lei já está prevista a permissão para a construção de uma estrada que interliga com o Peru. Então, assim, em relação à construção da estrada, eu acho que essa é uma polêmica que não tem o mínimo sentido, né? Não, de fato. Trata-se do decreto 97.389 do nosso então presidente José Sarney, daquela época, né? Essa pauta da estrada veio à tona colocando como condição para o Parque Nacional se tornar uma área de proteção ambiental. Área de proteção ambiental.
que, na verdade, quem conhece a lei e conhece o decreto sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um argumento meio inválido. Está lá previsto no decreto 97.839, artigo 3º, prevendo a construção de uma estrada. E, para mim, ok, está na lei. Então, se for, desde que faça os estudos de impactos ambientais, respeitando o que é um parque nacional, o que é uma área de proteção integral, tudo bem. E desde que haja fiscalização também. O que é difícil, já que o nosso governo federal enfraquece nas instituições, tanto o ICMBio como o IBAMA e as demais. O que você está falando não tem nada de absurdo no que se refere ao que já está previsto em lei, né? Não, já está em lei, entendeu? É só jogar um falso argumento para a população de modo geral e, pô, legal ter uma estrada lá, mas para ter uma estrada lá tem que ter uma APA? Não é necessário. Não é necessário ter uma APA, de forma alguma. Agora, para extrair os recursos minerais, no caso que ele citou, as pedras, ou fazer empreendimentos turísticos, hotéis. Colocar gado lá. Gente, quem sabe um pouco do histórico de APAs, principalmente no Acre, sabe que mais de 50% delas estão desmatadas. E, levando-se em consideração o Parque Nacional Serra do Divisor, apenas 2% foi desmatado. E quando você fala isso, em relação às APAs, você coloca no mesmo caldo tanto os governos ligados a partidos de direita quanto os governos ligados a partidos de esquerda, né? Exatamente. Faltou investimento desde os partidos de esquerda como de direita. Eu li uma reportagem do ano de 2014, se não me engano, estava até no AC 24 horas. Certo. Que retrata mesmo as comunidades de lá reclamando que a secretária de turismo da época, que eu não vou lembrar o nome, que prometeu um investimento de mais de 2 milhões de reais em turismo. E nada foi feito, o dinheiro não apareceu, não aconteceu nada e ficou elas por elas, entendeu? O que falta é comprometimento mesmo com essas pessoas. Eu até entendo que, que muitas pessoas possam estar chateadas, mas estão chateadas até de forma válida mesmo, é correto, porque o que ocorre é um descaso. Se já ocorre descaso aqui em Rio Branco, com o meio ambiente aqui em Rio Branco, com o esgoto a céu aberto, com Rio Branco sendo um dos municípios, duas capitais com menos... O índice de saneamento básico é um dos mais baixos, né, do país. Exato. Imagina com as nossas comunidades tradicionais que vivem lá no interior do Acre, com pouco acesso a coisas mínimas, como o próprio saneamento que não acontece nem em Rio Branco. Agora, Lucas, vou aproveitar a tua presença aqui, já na condição de engenheiro florestal. A próxima campanha para governo do Estado, e eu vou me referir à campanha para governo e não para os prefeitos, porque o assunto pede uma ação de Estado e não de município. Qual que é o rumo do debate que precisa ser referenciado para que a gente possa ter um avanço? Porque eu sempre falo isso aqui, há uma polarização que não tem sido eficaz para que a gente possa dar algumas referências importantes, tanto para quem vive na floresta, quanto para empresário que quer investir. Como é que a gente pode construir um debate, eu não digo essencialmente técnico, que isso não existe. Sim. Há política no meio, sim, tem que ter. Mas eu preciso ter uma lógica para eu poder criar uma referência que tenha o mínimo de eficácia, tanto para quem está na floresta, vivendo dela, quanto quem quer investir nela. Qual é o rumo seria, hein? Que luz que você pode colocar nesse debate aí? Então, quando se fala em meio ambiente, acho que primeiro a gente não tem que tratar direita ou esquerda. Eu acho que todos nós temos que dialogar. Eu me considero suprapartidário, me permito a dialogar com os autores em questão da PL. Mas a solução já está apontada. Gente, vamos dialogar tanto com as comunidades, não vamos fazer um projeto colocando de modo geral, sem conhecer, sabe? Sem fazer reuniões com as comunidades dali mesmo, que são os realmente interessados. E sem querer também beneficiar... Setores específicos. Porque a gente sabe, querendo ou não, a gente sabe quem é o maior beneficiado por trás disso. Quem é? Os grandes latifundiários. Quem ganha mais são eles. É tanto que esses parlamentares recebem em seus gabinetes esses grandes latifundiários.
E Mas não há mal nenhum em receber grandes latifundiários. Eles representam esse setor, né, Lucas? Exato, não há mal algum, pelo amor de Deus. Mas você também tem que receber o Sim, pequeno, sem dúvida. o pequeno, Aí o né? mandato tem que ser o mais plural Você possível. tem que ouvir todos. Lucas, obrigado pela tua vinda, o nosso tempo já acabou. Você certamente vai ser convidado novamente para cá, porque esse assunto, nós vamos ver como é que faz uma mesa redonda aqui para debatê-lo, porque eu acho que a gente precisa reforçar e qualificar mais o debate. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Nós voltamos logo após o intervalo.